Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículo 11. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti mais uma vez. É a Tua palavra, Senhor, que venha edificar vidas, ó Pai. Esse é o destino desta palavra que sai dos meus lábios, para edificação de vida, Senhor, para abençoar, para auxiliar, instruir, meu Pai, ao caminho dos céus. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida por completo e esteja na vida de todos os teus. Que a paz do Senhor venha reinar sobre a tua vida. Amados, amadas, Lucas capítulo 5. Quem não conhece essa passagem, a pesca maravilhosa, todos nós conhecemos, em que Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava. E ele viu 2 barcos junto à praia, e neles estavam aqueles que seriam mais um seguidor, mais um discípulo. Simão estava no barco, estava também João e Tiago, os filhos de Zebedeu, os 3 irmãos. Estavam pescando. Os historiadores dizem que tinham até muito mais barcos ali, porque era um lugar de pescadores. Mas Cristo enxerga o barco daquele que com certeza é escolhido por Ele. Compreendeu? Se Cristo te escolheu o teu barco, é porque tu és escolhido dele. Não precisa se preocupar com o barco de outro, se preocupe com o seu barco. E a história diz que ele entra no barco, se afasta um pouco e começa a falar do reino dos céus para a multidão. E dali a pouco ele diz a Pedro para que se aprofundasse mais ao mar alto, para que se distanciasse mais e que lançasse as redes. E Pedro, na mesma hora, disse: Mestre, a noite inteira eu tentei pescar, a noite inteira eu conheço esse lago, conheço o tipo de peixe que tem. Passei a noite inteira e não tive sucesso. Mas, por outro lado, Pedro também disse assim: mas sobre a tua palavra eu lançarei. Se o Senhor falar contigo, pode não ter dado errado a tua vida inteira. Pode não ter dado errado. Situações, tentativas. Se o Senhor disser faz, obedeça a palavra. Faça de novo, porque vai dar certo. Tente de novo. Tente. Foi o que Pedro fez. A Bíblia diz que Pedro lançou a rede e pegou tanto peixe que quase que o barco afunda. A bênção do Senhor sobre as nossas vidas é de uma imensidão em que nós não conhecemos. Pedro nunca havia pego tanto peixe ali como pegou esse dia. E a Bíblia diz que ele precisou até chamar os companheiros para ajudá-lo, para que o barco não afundasse. Tinha muito peixe. Pedro estava atrás de peixes, a noite inteira não conseguiu. Jesus chega no barco de Pedro e o peixe já não era mais problema da falta do peixe, sim o problema o excesso do peixe. O que é que está faltando na tua vida? É uma dica para ti. Pega essa área que está faltando algo na tua vida, traz Jesus para o seu barco. Coloque Jesus no barco da área sentimental,
da área espiritual. Coloque Jesus no barco da área financeira, da área pessoal, da área familiar. Coloque ele no barco. Tu verás que vai acontecer milagre. Mas o mais importante aqui que eu vejo nessa palavra hoje, o mais importante, a mensagem que eu quero te passar hoje, é o versículo 11, em que nós lemos: E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro estava atrás de peixes. Pedro era pescador profissional. Não teve peixe a noite inteira. Joga a rede para cá, joga a rede para lá, joga a rede para cá, joga a rede para lá e nada de peixe. Jesus entra no barco de Pedro, prestai atenção. Jesus usa o barco de Pedro primeiro para proclamar o seu reino. Preste atenção. Jesus precisa usar o teu barco. O que é isso, pastor João? Jesus precisa de você para proclamar o reino dos céus. Jesus usa o barco de Pedro primeiro, Depois de usar o barco de Pedro, Jesus abençoa a vida de Pedro. Deu para compreender o que o Senhor quer sobre a tua vida? Deixa Ele usar o teu barco, porque a bênção é consequência do uso do barco. Deixa Ele te usar, servo de Deus. Deixa Ele te usar, serva de Deus. Não importa se tu louva bonito, se tu prega bonito ou não. Não importa. Deixa Jesus entrar no seu barco e te usar para proclamar o reino dos céus. Agora um detalhe muito grande. Pedro é abençoado. Pedro sai para a margem do lago de Genezaré. Ele sai para a margem com o barco forrado de peixes. Com os barcos forrados de peixe, né? Não foram um barco só. E a palavra de Deus nos diz que levando ele os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Prestou atenção? Pedro atrás de peixe. Jesus abençoa a vida de Pedro depois de usar o barco de Pedro. O barco se enche de peixe. Jesus chama Pedro para com ele. E Pedro abandona o barco de pesca, abandona as redes, abandona todos os peixes, abandona tudo e começa a seguir Jesus. O que é para você mais valioso que Cristo? Pode existir alguma coisa em tua vida mais valioso do que o reino dos céus? Pastor, mas isso pode existir alguma coisa. O que era valioso para Pedro era os peixes. Pedro poderia dizer a Cristo: um momento, mestre. Deixa eu guardar os meus peixes, deixa eu vender os meus peixes, deixa eu distribuir os meus peixes. Não. Pedro deixa tudo e segue a Cristo. O que é que tem amarrado você em situações, em questões que você está distanciado de Cristo? Ah, mas eu vou na igreja todos os dias, pastor João. Não, eu estou perguntando outra coisa. Eu estou perguntando o que é que está te impedindo de estar junto a Cristo, de seguir a Cristo. Por quê? Porque Pedro estava no barco, mas o barco não tinha bênção. Jesus entra no barco, usa o barco e Pedro é abençoado. Só que Pedro trocou todas aquelas bênçãos por uma bênção maior e infinita, que é Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele larga
tudo e segue a Cristo. O que é que tem te amarrado para que você não siga a Cristo? O que é que no meio do caminho o seu coração almeja mais do que seguir a Cristo? É uma palavra forte, mas o que é? Você faria igual a Pedro? Você passaria uma noite inteira? Quem sabe você passou a vida inteira lutando por uma questão e agora consegue, mas essa questão está atrapalhando a sua vida espiritual. E agora você pensa assim: eu passei a vida inteira, não posso abandonar agora. Pedro passa a noite inteira pescando, não pesca. No dia seguinte, quando a bênção chega, Jesus abençoa a vida de Pedro e chama-o. E Pedro, escute essa, e Pedro abandona tudo e segue a Cristo. Que essa lição sirva para nós, que essa lição sirva para mim, para você que está nos ouvindo. Algo pode estar no meio de nós, entre nós e Cristo. Que Deus possa nos abençoar, nos alertar, como está alertando, e nos dar a diretriz. Vamos falar com Deus. Querido Pai eterno, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, que continue nos ensinando. Esta vida que me ouve, Senhor, talvez está pensando agora, mas que palavra dura. Eu vou ter que largar algumas coisas, ou uma coisa, que eu lutei a vida inteira, que eu batalhei a vida inteira. Pai, mostra a cada um de nós o que é que temos que largar na praia. O que é que temos que largar, Senhor, para Te seguir verdadeiramente? O que é que nos tem impedido, meu Pai, de seguir a Ti, Senhor, de uma maneira diferente? Abençoa esta vida que está ouvindo, Senhor. Cura este homem, cura esta mulher. Senhor, liberta, Senhor, este homem, esta mulher. Abençoa, Senhor, este homem, esta mulher, esta família. Abençoa, Senhor, abre portas de emprego, Senhor. Faz um milagre acontecer sobre esta vida, Senhor. Tem muitos que precisam de Ti, meu Pai. E eu acredito no milagre sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aguardo você na próxima Palavra Edificada. Amém.